Boa noite! É você que vem nos acompanhar nesse 7º Papo de Gestão. Eu sou Alexandre Tortorelli, da I2P Consulting. Estamos aqui nessa série de lives, hoje a 7ª live do Papo de Gestão, que é um tema que a gente desenvolveu para estar conversando com vocês sobre os desafios da gestão, desafios das empresas que estão aí no processo de crescimento e que precisam se estruturar para crescer de uma maneira saudável e rentável. Então, nós começamos essa série de lives falando sobre os desafios do Covid, o que as empresas estão fazendo para se adequar, com o objetivo sempre de trazer uma contribuição para as empresas que ainda estão nesse caminho de ingresso, de retorno às atividades, compartilhando com grandes empresas, grandes profissionais que já passaram pela experiência e que puderam compartilhar as atividades, as dicas e as especialidades que eles tinham lá. Hoje o nosso papo de gestão vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre um tema que está fervilhando por aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, a Lei Geral de Proteção de Dados que está previsto para entrar em vigor agora dia 16 de agosto. Será? E para isso a gente vai trazer uma especialista para falar com a gente de direito digital, que é a doutora Janaína Nogueira, que ela é sócia do escritório Nogueira Advogados Associados aqui em Campinas, que vai estar conversando com a gente. E aí lembrando as pessoas que nos acompanham sempre, que você pode ir deixando suas questões. A nossa conversa vai fluir, eu tenho uma pauta para tratar com ela, e nós vamos estar fluindo nessa pauta, e você, à medida que tiver suas dúvidas e quiser fazer alguma pergunta para a doutora Janaína, pode colocar aqui na nossa timeline aqui do Instagram, e nós vamos reservar um tempinho final da live, uns 10 minutos, 10, 15 minutos finais da live, para estar respondendo você aqui ao vivo na live. A Janaína aqui com a gente. Muito bem, ela já está chegando. Agradecendo aí as pessoas que estão acompanhando a live com a gente. É um prazer recebê-los aqui sempre. Gustavo, Anderson Freitas, Neto Machado. E aí está a doutora Janaína Nogueira. Boa noite, Janaína, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem, obrigado por ter aceitado o convite para falar com a gente aqui sobre esse tema que está fervilhando, não é? Sim, bem importante e relevante. Extremamente relevante, Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora, eu sempre que começo as nossas lives aqui, a gente sempre tem um tema importante, a gente procura trazer grandes especialistas como você, assim, na sua área. Mas antes disso, a gente quer entender um pouco da pessoa que está atrás do diploma, como é que foram as suas escolhas na vida, como é que é a sua história dentro do direito, como é que você chegou aí até a carreira de advogado, essa paixão pelo direito, porque tem muita jovem que assiste a gente e às vezes aí está na jornada, querendo saber sobre carreira, como seguir. É legal a gente compartilhar nossas histórias. Então eu queria saber sobre a sua paixão pelo direito, de onde veio, e pelo direito digital, Como é que essa história aconteceu aí? Conta pra gente. Tá, eu sou formada há 10 anos em Direito. A princípio, a minha ideia, nunca pensei que fosse Direito, eu pensava em Psicologia. E aí, conversando com o meu sogro, ele falou, olha, Direito tem uma área bem legal, que é abrangente, você pode escolher vários setores para atuação. E aí eu fui ver a grade curricular da área do Direito, me interessei. Então, foi gradativa essa paixão pelo Direito, não foi desde a infância. E aí eu comecei, me formei, fiz alguns estágios antes, me formei, e então eu abri o escritório, tenho um escritório já há 9 anos, e a princípio eu tinha uma atuação muito generalista, então eu fui para a área do consumidor, contratual, fiz até criminal no início da minha carreira, e aí o direito digital surgiu com a necessidade de nichar, então eu pensava, bom, não dá para ficar atuando em várias frentes. Até vi esses dias um podcast que falava assim, que faça 6 coisas 1000 vezes, mas não 1000 coisas 6 vezes, Então, foi daí que surgiu a necessidade de nichar. E eu comecei a me interessar muito pela parte do direito digital, mais voltado para a atuação na proteção de dados, que seria a Lei Geral de Proteção de Dados mesmo. Mas na época que eu busquei a especialização, não tinha uma especialização em proteção de dados. Era já voltada para a questão da área do direito digital. Então, foi assim que iniciou esse meu interesse por essa área.
E é uma área bem nova, né? De quando que é porque a gente começou com o marco da internet, não é isso? A gente começou com o Marco Civil da Internet em 2014, e aí depois surgiram as questões dos escândalos, né? Primeiro foi do caso do Edward Snowden, que aí surgiu o Marco Civil da Internet, depois o caso do Facebook, da Cambridge Analytica, e aí em 2018 foi sancionada aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, mas já com influência da União Europeia, que é a lei de regulamentação, né, de proteção de dados de lá. Então veio com essa influência, mas a gente já vinha debatendo aqui no Congresso há pelo menos uns 7, 8 anos essa questão de uma necessidade de uma legislação voltada para a proteção de dados mesmo. Mas a gente tinha várias legislações esparsas falando da Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, mas não uma legislação específica mesmo de proteção de dados. Então, essa lei foi sancionada em 2018. Entendi. E sabe que a gente tem muita dúvida sobre essa lei, né? A gente ainda... E a ideia de estar conversando com você hoje é exatamente a gente tentar traduzir de uma linguagem mais simples, né, para as pessoas o que é a lei, o que ela contempla, quem que alcança, né? E a gente tentar passar exatamente que às vezes a gente fica preocupado, será que o meu negócio vai ser impactado por isso ou não? Qual tipo de negócio que é ou não, né? Então, a ideia nossa é realmente tentar trabalhar um pouquinho com uma linguagem mais simplificada, mais acessível, né? Para que as pessoas possam entender realmente o que é o compromisso que a gente tem que ter com a relação à proteção dos dados, né? Que responsabilidade as empresas têm e o que elas vão precisar fazer para se organizar, se estruturar para atender essa regulamentação, né? Então, começando a gente a falar sobre essa questão, o que ela prevê, o que traz a Lei Geral de Proteção de Dados, Janaína? Conta para a gente um pouco aí. Essa lei, ela traz uma abrangência muito grande em relação a quem precisa se adequar a ela, né? Porque ela fala assim, pessoas físicas, então se você é um profissional liberal que não tem CNPJ, mas você coleta dados de clientes ou de fornecedores e de funcionários, você precisa se adequar. Então, são pessoas físicas, jurídicas de direito público ou privado. Então, até o setor privado, ele precisa se adequar a essa legislação. Então, é uma abrangência realmente muito grande. Ela exclui algumas pessoas, como, por exemplo, empresas que fazem estatísticas, que aí, no caso, não seria possível identificar quem é o titular dos dados, né? Mas, no geral, ela atinge todo mundo. Entendi. Agora... Mas desde que tenha fins econômicos também, tá? São coletas com finalidades econômicas. Tá, então você falou assim, eu vou coletar os dados, eu sou profissional autônomo, nem tenho empresa aberta, mas eu coleto os dados. Eu preciso, esses dados necessariamente têm que ter sido coletados digitalmente ou não? Como é que é? Não, porque a lei fala assim, sejam dados coletados offline ou online. Então, se são papéis que contêm dados de titulares, a empresa também precisa se adequar, a pessoa física que faz essa coleta precisa se adequar. Ou se são por meios online, então também precisa se adequar. Por isso que a gente fala que a abrangência realmente é bem grande, porque seja no online ou offline, vai ter que se adequar a essa legislação. Aquele caderninho assim que a gente anota todo mundo ali, os contatos e tal, ele está dentro da lei. Aqueles cadastros de loja que a gente faz, preenchimento no mercado, se for anotado na caneta, também precisa. A memória do celular, se for para uso econômico. Memória do celular. Também. Contatos do celular, sim. Se for usado para comercial, né? Agenda, né? Até agenda. Olha só, que loucura. E aí, o que pode e o que não pode ser usado, né? O que eu posso usar desses dados que eu tenho, como que eu posso e o que eu não posso com relação a isso? Na verdade, assim, a gente teria que identificar o contexto, né? Por que você coleta esses dados? Vamos supor que você tem a empresa, você coleta o nome, precisa identificar quem é teu cliente, o telefone para ter um contato com ele, o e-mail também para ter um contato. Então, assim, a gente identifica qual que é a finalidade, né, dessa coleta e para que ela serve especificamente, e aí para validar isso. Então, se é teu cliente, é por conta de uma execução de um contrato, então a gente precisa avaliar no contexto mesmo quais são os dados necessários para a tua finalidade. Porque tem empresa que ela acaba coletando dados que não são necessários. Por exemplo, eu preciso pegar a data de nascimento? Às vezes não.
Até teve aquele caso da divulgação de um general, né? Ele veio e publicou o exame de Covid dele. E aí, no exame, através do exame, tinha tantas informações no exame que fizeram cadastros, adquiriram cartão de crédito, com todas aquelas informações. Afiliado então, a gente passa a pensar. Político. Partido político, acho que time também, se eu não me engano. Então, assim, tem necessidade? Às vezes você não precisa colocar a data de nascimento, você coloca a sua idade. Então, ao invés de colocar a sua data de nascimento, coloca masculino 45 anos, por exemplo. Exclui essa data que é importante. Põe o RG, ou põe o CPF, às vezes, né, mais necessário o CPF, não coloca o RG. Então, a gente passa a analisar o que é, de fato, necessário para a finalidade da empresa e que também não vai gerar um risco para aquele titular, porque se houver um vazamento, nesse caso que eu mencionei, ele mesmo veio e expôs, mas pode ser que aconteça um caso de vazamento. Então, é bem complicado. A preocupação é eu ter esses dados e esses dados saírem do meu domínio para alguém utilizar de uma maneira indevida, economicamente, por chantagem, sei lá, o que possa acontecer em cima disso, é isso. Se eu tiver usando, exatamente. Se eu tiver o cuidado de ficar comigo, eu estou usando contato pessoal, não tem problema nenhum, né? O problema é se eu, por exemplo, se eu resolver fazer uma lista, um grupo de WhatsApp e sair, né, coloco as pessoas ali sem conversar com elas e saio disparando mensagem e as pessoas que não se conhecem vão pegando os contatos que estão ali e podem usar para outros fins, então eu preciso tomar cuidado com isso também. Exatamente, sim. Se você coletou porque você tem um negócio com essa pessoa, se você vai transferir com um terceiro, por exemplo, um parceiro da tua empresa, vai precisar ficar descrito na política do teu negócio que você transfere com aquele terceiro, qual que é a finalidade dessa transferência, e se o titular, ele concorda com essa transferência. Porque, por exemplo, pode ser que eu entre lá no seu site, vamos supor, e você coloca lá na sua política de privacidade, que você coleta os dados para tais e tais finalidades e que você transfere para terceiros. E aí eu tenho que ter a opção, por exemplo, de marcar lá que eu não concordo que você transfira para terceiros. Porque eu não quero receber, por exemplo, algum anúncio, alguma propaganda, algum e-mail de um terceiro que não seja o nosso relacionamento. Entendi. Então, isso precisa ficar bem claro. Tá. A não ser para questões que sejam obrigatórias. Por exemplo, se você tem um funcionário, tem retenção de imposto de renda, você vai precisar comunicar com a Receita Federal. Você tem um contador que você faz a folha de pagamento, você vai precisar transferir. Então, você só vai informar e pedir o consentimento, mas não necessariamente a pessoa vai poder se opor a isso. Emitir nota fiscal, né, também, por exemplo, usar os dados... Também, nota fiscal. Entendi. Então, eu posso estar coletando os dados e onde eu tiver um site, eu tiver alguma coisa onde eu vou estar utilizando isso para, de alguma forma, encaminhar esses dados para outra parte, eu preciso dar a opção à pessoa que eu estou coletando os dados, dela autorizar ou não que eu faça isso. É isso. Preciso deixar claro na minha política o que eu vou fazer e a pessoa tem que dar de acordo a isso. Não sempre vai precisar o consentimento, tá? Só para deixar bem claro, porque assim, a lei ela traz 10 bases legais. O consentimento é uma das bases legais. E a gente sempre costuma dizer que consentimento é a base legal mais frágil. Por quê? Se eu te dou um consentimento de tratar os meus dados, eu também posso revogar, e eu posso revogar a qualquer momento, porque a lei também me traz esse direito. Então, o ideal é que a empresa, ela adeque, veja qual é a finalidade do tratamento e adeque a outras bases legais que não sejam consentimento. Então, se não tiver nenhuma, aí busca o consentimento. Mas o ideal é encaixar em outras para que ela não fique refém aí do titular em relação ao tratamento dos dados. Que outros tipos de bases legais teriam? Por exemplo? Tem execução do contrato, por exemplo. Então, se eu sou sua cliente, então a gente já tem um negócio previamente estabelecido
Então, isso te daria direito aí de, por exemplo, me encaminhar um e-mail, uma oferta de serviço, qualquer tipo de contato por conta desse contrato que a gente já tinha firmado previamente. Mas desde que também esteja dentro das minhas expectativas, porque, por exemplo, eu compro um livro numa livraria, eu tenho uma expectativa de receber um anúncio de livros dessa livraria. Mas se ela muda a atividade dela, por exemplo, para outro comércio, eu não tenho expectativa de que eu vá receber, por mais que ela já tivesse meu contato anterior. Então, tem que também garantir essa questão da expectativa. Eu tenho expectativa de receber? Sim. Não tem? Então, a empresa não pode encaminhar. Então, precisa fazer uma análise mesmo da situação. É uma questão bem delicada, então, no sentido de organizar Sim. isso. E tem alguns segmentos ou áreas de atuação que são mais sensíveis do que outras? Então, a lei traz a questão dos dados, né? Ela fala assim, que o que são dados pessoais, que seriam tudo que pode identificar uma pessoa, então eu posso identificar com nome, RG, CPF, até com o endereço do IP de uma máquina, por exemplo, a placa de um veículo, então tudo isso são dados pessoais. A biometria, e aí depois ela traz também que seriam os dados pessoais sensíveis. Então a própria lei ela já vem trazendo essa distinção do que seriam os dados pessoais sensíveis. E aí eles são relacionados, assim, para vocês entenderem, a tudo que possa gerar uma discriminação. Então, por exemplo, eu coleto qual é a orientação sexual, qual é a religião, qual tem a religião, a questão de política. Então, assim, são informações que, de alguma forma, pode gerar uma discriminação para a pessoa. Então, eu tenho que avaliar questões de saúde. Então, eu preciso pegar esses dados, eu preciso pegar essas informações, porque a gente até fala, né, questões de saúde são para sempre, é diferente de um cartão de crédito. Se você tem dados de um cartão de crédito, a qualquer momento houve um vazamento, você pode cancelar aquele cartão de crédito, e aí, a partir daquele momento, você não vai ter nenhum problema com aquilo. Mas se vaza uma situação de saúde, aquilo pode ser para sempre. Então, a pessoa pode sofrer discriminação numa entrevista, para conseguir um emprego, por exemplo, ou não ser aceita num plano de saúde, e por aí vai. Então, são questões mais sensíveis mesmo que a empresa precisa ficar atenta. Entendi. E esse vazamento, ele pode ser voluntário ou não, né? Assim, pode decorrer de uma falha, né, de operacional, por exemplo, um funcionário, uma pessoa interna, ou pode ser um ataque mesmo, né? A empresa pode sofrer um ataque e aí pedir aquele sequestro de resgate, né? No caso de resgate. Então, tem essas duas possibilidades. Agora, eu tenho um negócio e normalmente as empresas trabalham com sistema, né? Então, eu tenho um sistema, um ERP que eu trabalho, lá eu cadastro os meus fornecedores, cadastro os meus clientes, como a gente conversou, às vezes preciso fazer uma nota fiscal, então eu vou cadastrar meus clientes, vou cadastrar meus fornecedores, cadastrar meus funcionários, todas essas questões. A minha relação com a empresa fornecedora do sistema ERP, essa empresa também precisa se adequar e eu preciso pedir isso para ela, né? Como cliente dela. Sim, até porque assim a lei traz uma responsabilidade objetiva, né, entre os controladores e operadores de dados. Então, se você tem essa parceria, né, essa contratação, você precisará não só pedir, como constatar que essa empresa está regular, porque se, por exemplo, os dados que você tem o controle, né, vazam nessa empresa, então você vai sofrer uma responsabilização, ainda que tenha ocorrido lá. E aí, o que pode acontecer depois, se seu contrato de prestação de serviço tiver previsão disso, é entrar com uma ação de regresso contra esse fornecedor, prestador de serviço, mas, a princípio, a responsabilidade é solidária, então você teria que arcar para depois, se o contrato tivesse a previsão, acionar a empresa. Então, precisa ficar muito atento. E, assim, eu até não mencionei, mas a lei ela não faz distinção entre pequenas, médias ou grandes empresas. Como a gente viu, até uma pessoa física ela terá que se adequar a essa legislação. Então, se você sofre essa penalização, vai precisar responder, né? É importante que responda. Mas, o que na verdade, até eu perdi o que ia falar, porque eu estava dizendo, você pode me ajudar? Você estava conversando, então a gente falou sobre que a lei alcança a pessoa física, a pessoa jurídica, né?
E ela responsabiliza solidariamente mesmo o fornecedor do sistema, quanto eu que sou o cliente desse sistema. Então, que eu preciso acompanhá-lo, exigir dele essas coisas. Isso, exatamente. Precisa exigir por conta dessa responsabilidade solidária que a própria lei traz. Entendi. Agora, então, como aí o pessoal que está assistindo a gente, então nós já começamos a conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já sabe que essa lei, ela alcança a pessoa física, alcança a pessoa jurídica, mesmo aquele que tem o caderninho, eu sou empreiteiro, eu tenho vários contatos meus lá dos prestadores de serviço que eu tenho no meu caderninho, eu preciso tomar cuidado com aqueles dados, eu que tenho os meus contatos do WhatsApp, dos contatos do celular, desde que a gente tenha uma relação pessoal, uma relação direta com o nosso contato, é uma questão tranquila, mas se de alguma forma isso extrapolar o limite do contato pessoal, pode ser um problema para você também. Então, tanto a pessoa física e jurídica precisa pensar por isso também. As empresas também, que têm sistemas, né? Então, o fornecedor do sistema de ERP também precisa ter a adequação, a gente tem que exigir que o nosso fornecedor tenha essa questão, mas também não nos isenta da responsabilidade, porque existe a responsabilidade solidária e a gente tem que ficar vigilante quanto a isso. É uma questão bastante complexa nisso, né, doutora? Eu até lembrei que eu ia falar, que tinha me fugido daquela hora, porque assim, não faz essa distinção, mas as empresas maiores, né, elas vão forçar que as empresas menores, elas façam adequação. Então, se você tem um contrato com uma prestadora de serviço aí que já está fazendo adequação, provavelmente você vai receber um pedido para que você também se adeque, porque caso contrário, ela não poderá manter esse contrato com você. Então, era isso, na verdade, que eu queria dizer, porque a gente já tem presenciado casos como esses, então algumas empresas já estão se adequando e pedindo. Isso, aliás, aconteceu com o Google, que a gente até ia mencionar, né, que o Google está fazendo, já informou essa questão da adequação, e aí ele vem e fala, olha, se você é um anunciante, você precisa se adequar. Então, essa adequação vai partir das grandes empresas, mas vai forçar também as pequenas para que se adequem aí, para que mantenham o contrato, então, com essas empresas. Então, você que já tem um site, faz anúncio em mídia digital, sua empresa trabalha com mídia digital, trabalha em publicidade, mídia digital, utiliza o Google Ads, utiliza esses meios de publicidade, a gente já está recebendo. Também já recebi aqui na minha empresa uma mensagem do Google, falando da adequação, estava comentando o Windows também, a Microsoft também está mandando seus temas, as grandes empresas estão enviando, então não deleta não, dá uma olhada aqui que eles estão pedindo, porque às vezes existem aí coisas, responsabilidades que a gente precisa tratar com isso. Queria lembrar que o pessoal, né, Janaína, a gente falou no início da transmissão, que é um assunto super efervescente com relação às coisas que estão mudando aí com relação nessa parte de proteção de dados, e que você que está assistindo a gente aqui, eu vou pedir para você colocar a sua questão, que você tiver uma dúvida, nós vamos deixar um tempinho mais para o final, aí uns 10, 15 minutos ao final da nossa live, para a gente dar uma passada aqui nas questões que estão aqui e poder responder diretamente para você, tá bom? Falando com a doutora Janaína, que ela é sócia do Escritório Nogueira, Advogados Associados aqui de Campinas, especializada na área de Direito Digital, e estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, nós não perguntamos, acabamos falando sobre isso. A lei está prevista para entrar dia 16. Né? Aí você me disse hoje à tarde que talvez não, talvez sim, talvez não. Como é que está isso? O que a gente precisa fazer? Como é que é? Pois é, pergunta de 1 milhão, né? Bom, a gente tem uma indefinição, porque assim, a princípio entraria em vigor dia 16 de agosto agora, de 2020, mas os empresários eles já vinham pedindo aí o adiamento, porque não deu tempo de fazer adequação, precisava de um tempo maior. Eu acredito que não ocorreria essa postergação em razão desses pedidos, mas sim por conta da pandemia. Então, a pandemia ela trouxe essa situação delicada e aí a questão econômica também. E o Senado tinha previsto uma alteração para janeiro do ano que vem, com a aplicação das penalidades administrativas somente em agosto de 2021. Então, a princípio, a ideia do Senado era janeiro de 2021, com as penalidades para agosto. Aí o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele veio, editou uma medida provisória, 959, adiando a entrada em vigor para o dia 3 de maio de 2021.
com a previsão de aplicação de multas a partir de agosto do ano que vem. Então, a aplicação de multas para agosto do ano que vem é algo que aparentemente está certo. O que a gente precisa definir é se vai entrar em agosto, se vai entrar em janeiro ou se vai entrar em maio. Tá? Então, essa questão aí a gente precisa de uma validação, porque a MP ela tem eficácia imediata, mas ela precisa ser validada pelo Congresso. Então, eu acredito que com o retorno das atividades agora, eles coloquem em pauta a votação dessa MP para definir aí a entrada em vigor. Mas fato é que as empresas já estão iniciando essa adequação, porque o processo é longo, né? Dependendo da quantidade de dados que uma empresa tem, esse processo pode durar de 4 a 10 meses, e aí, independente de entrar agora em agosto, janeiro ou maio, algumas empresas já estão atrasadas. Então, não fiquem atentos à data de entrada, porque é certo que ela vai entrar, procurem aí uma adequação quanto antes. Entendi. Agora, com relação às punições da lei, né, as multas aí, ela já tem um desenho de como isso vai ser? Já tem uma previsão pesado, não é? Como é que é? Tá. A lei fala assim, né, que será possível a advertência. Então, assim, a gente está falando de penalidades administrativas, né? Advertência, então, a autoridade nacional ela pode dar uma advertência, ou ela pode aplicar uma multa de 2% do faturamento do ano anterior da empresa, ou até o limite de 50 milhões de reais por infração. Então, é por infração essa penalidade. A gente ainda não tem um critério de dosar aí como seria esses valores, né? Isso, as penalidades. Mas a previsão já de 2% do faturamento anterior, mais multa de 50 milhões por infração, a possibilidade de publicização dessa infração. Então, como ocorreu no Zoom, quando a gente iniciou essa questão da pandemia, houve vazamento, né, de vídeos, videoconferências, e aí o CEO da Zoom, ele veio a público e disse, olha, nós tivemos esse problema, estamos corrigindo, mas é fato que isso implicou aí na reputação da empresa. Outras empresas acabaram ganhando mercado com isso, o WhatsApp criou uma possibilidade de fazer videoconferência, o Google, o Meet, então abriu espaço aí para concorrência em razão de um fato que aconteceu com o Zoom. Então, pode ser que a empresa venha a público também fazer essa publicização, que aí gera um descrédito, né? Pode gerar um descrédito. E também, em caso de reincidência, é possível que a empresa sofra uma paralisação das atividades. Então, por exemplo, ela já levou uma advertência, já foi multada uma vez, aí aconteceu de novo, a autoridade ela pode vir e falar, olha, em relação a esses dados que ocorreu, né, o vazamento, você não pode operar por 6 meses. Então, a multa em si, se a gente for observar, não é um fator mais prejudicial, porque ela certamente poderá ser discutida judicialmente, parcelada, mas a questão aí da publicização ou mesmo da paralisação é um fator bem complicado, porque eu imagino que qualquer um aqui, se parar a atividade 6 meses, quebra, né? Bem complexo. Agora, falando um pouco sobre o processo de adequação, que tipos de providência, eu sei que cada empresa vai ter um tipo de providência a tomar, mas quais são as iniciativas mais comuns, né, que estão previstas no processo de adequação, por exemplo? Então, a empresa, desde pequena e tal, quais são as medidas, né, que podem ser tomadas aí de adequação? Como é que elas funcionam, na verdade? Como é que é? Eu acho legal a gente falar isso também, porque a maior dúvida dos pequenos empresários é como eles vão se adequar a isso, né? Então, até respondendo um pouco para os pequenos, é importante que tenham uma noção da coleta dos dados. Então, quais dados que eu coleto? Por que eu coleto? Qual que é a finalidade dessa coleta? Então, por exemplo, igual eu falei no início, né? Eu coleto os dados para venda, então eu preciso de quais dados necessariamente? Então, é gerado um fluxograma da entrada desses dados, da vida desses dados na empresa. Então, com quem que eu compartilho, por que eu compartilho. Então, é entender o contexto mesmo da coleta dos dados, do armazenamento dos dados, né? Porque a lei fala em tratamento, mas o tratamento ele se refere a várias coisas. Claro. Desde a coleta, armazenamento, transferência dos dados. Então, é entender o contexto dos dados. Essa parte é uma parte bem trabalhosa, assim, acredito que é a que demanda um pouco mais de tempo.
porque às vezes as empresas não têm noção disso, e elas vão precisar aí de um apoio até para definir as bases legais. Então, está dentro daquelas 10 bases legais, eu posso coletar e já nomear. Então, eu coleto isso porque eu tenho um contrato com o cliente, então é a execução de um contrato. Eu coleto isso porque eu tenho que prestar conta com a Receita Federal, então tem uma cláusula específica para isso. Então, eu vou nomeando cada coleta com cada base legal para identificar. Então, a princípio, seria esse trabalho. Depois, o que o empresário ele precisa fazer? Revisar os contratos com os prestadores de serviços, fornecedores, justamente porque tem essa obrigação solidária que a gente mencionou, e também fazer ou revisar as políticas. Então, eu tenho um site, ou mesmo que eu não tenha um site, eu preciso ter as políticas de privacidade, eu preciso ter as políticas de proteção de dados, eu preciso ter os termos de consentimento, quando é caso de consentimento, política de retenção de dados, por que eu retenho esses dados, qual que é o prazo que eu vou reter esses dados, porque assim, tem algumas obrigações, por exemplo, com funcionários, que a gente precisa guardar aí por 20 anos. Então, eu vou ter um cronograma lá que depois de 20 anos que esse funcionário saiu, eu posso descartar esses dados. Então, tem um cronograma de descarte desses dados. Então, precisa ficar tudo muito documentado. Então, é uma questão bem delicada mesmo, é entender o contexto do negócio, como esses dados entram, por quê, e depois documentar tudo isso. E também tem a análise técnica, né, porque não é só um trabalho do jurídico, então vem uma equipe da área técnica para identificar todas as vulnerabilidades, por exemplo, possibilidade de acesso, ataques, então vai tentando, porque não é 100%, a gente fala assim, não é 100% garantido. Fazendo tudo isso, a empresa ainda pode sofrer um tipo de vazamento, mas é minimizar os riscos, é a possibilidade de minimização e ter uma noção exata mesmo, mais exata possível, né, em relação à coleta dos dados. Nossa, que legal. Agora eu comecei a entender mais claro isso. Então, eu vou analisar todos os dados que eu coleto, né? Por que eu coleto cada um deles? Esses dados, eles vão estar relacionados a alguma política das 10 requisitos da lei geral, e a cada um que eu... esse sim, esse sim, esse sim, eu vou ter que fazer uma adequação aos meus processos e declarar na minha política por que eu estou colocando com base na lei, é isso? E aí eu vou colocar isso... Isso, é porque assim... Pode falar. Eu vou colocar isso na política, vou declarar no site, vou colocar nos contratos, dizendo sobre isso. É isso. Porque a lei, o que ela tem por objetivo? Trazer transparência. Porque a gente tem uma questão muito assim, eu entro no Facebook porque eu quero divulgar lá a minha vida, o que eu quero compartilhar, mas você não tinha ideia que, por exemplo, era formado um perfil psicológico que pudesse te influenciar em questão de política, por exemplo. Então, isso era muito nebuloso. Então, essa lei ela vem para trazer transparência. Então, a sua política ela precisa descrever exatamente por que você coleta os seus dados, para que você coleta e para quem você transfere. Isso é transparência. Cansei de fazer aqueles testes com que príncipe você parece, não é isso? Com que herói você seria, e aí eles ficam pegando esses dados para traçar dados de personalidade, né? Se você fosse uma princesa, exatamente. Você seria? Então toma cuidado aí, pessoal, que faz os testes do Facebook. E outra coisa que você falou que foi muito interessante é a questão dos sistemas, né? Apesar de eu declarar essa política, adequar, eu preciso também ver a segurança cibernética no sentido de controle de acesso, né? Normalmente os sistemas têm isso, existe uma possibilidade de você restringir os perfis de acesso, né? A pessoa acessa tais dados, outros não, né? Quais outros dados? Olha o Neto brincando comigo aqui no Instagram. Netão. E aí a gente definir o que ela pode acessar, quais ambientes pode a pessoa ou não acessar, né? Então por isso tem a importância da segurança cibernética também, né? Sim, principalmente essa questão de controle de acesso é muito importante na fase de adequação, né? Porque a gente não pode deixar todo mundo ter acesso. Então, mesmo para aqueles documentos que são físicos, né? As empresas às vezes têm aqueles armarinhos lá, mas não tem um cadeado, não tem qualquer pessoa que passa lá pode abrir e pegar documentos. Então, e principalmente para essas questões de documentos físicos também precisa ter um controle de acesso. Tem bastante coisa para fazer. Ô, Janaína, eu tô sem o relógio aqui. Que horas você tem horário aí fácil para ver? 19h35. 19h35. Então você me avisa aí que nós vamos chegar. Dá tempo. Nós estamos chegando aqui no caminho. Tem alguém me ligando aqui, mas tá cortando aqui. Bom, o que eu gostaria de falar, então, a gente já falou de penalidades, entendi essa questão.
Tem alguma uma ponta da proteção que a gente ainda não falou, ou em linhas gerais é isso mesmo? Em linhas gerais seria isso, mas acho que é bacana a gente até comentar sobre a questão de marketing, que a gente, você vai chegar? Marketing digital, isso. Vamos falar do marketing digital. Eu queria entender. E o que eu queria mencionar também é a parte de cookies, né? Acho que vocês que estão acessando sites aí, têm visto agora que cookies, aparece a mensagem, nossos sites coletam cookies, né? O que é isso? A gente acha que é biscoito, não é nada disso. Acha que é biscoito. Então, mas na verdade eles podem formar um perfil de navegação, tem os cookies que são próprios para funcionalidade mesmo, né? Funcionamento do site, e aí tem esses aí para traçar o perfil e direcionar campanhas. Então, esses, quando você vê assim, nós coletamos cookies e ponto, não são modelos de adequação, tá? Então, nós coletamos cookies, os essenciais, ok, para a funcionalidade do site, mas os demais, eles precisam de autorização, precisam de consentimento, e esse consentimento, ele precisa ser expresso. Então, não pode constar, por exemplo, também assim, nós coletamos cookies e se você permanecer na nossa página, o consentimento, subentende-se o consentimento. Isso não existe, o consentimento ele precisa ser expresso. Então, se você tem a intenção de coletar aí um perfil, formar um perfil de quem acessa o seu site e direcionar essas publicidades, anúncios para essas pessoas, então você precisa colocar lá o campo aceito e não pode estar pré-marcado, então a pessoa tem a opção de ir lá e marcar, porque senão também o consentimento ele não é válido. Entendi. Então essa parte de marketing é muito importante que vocês saibam disso, porque o que a gente tem visto aí, que muitas pessoas falam, olha, nós estamos adequados, e aí vai ver a política é muito genérica, e isso não é modelo de adequação. Muito legal. Agora, o cookie, né, só para a gente esclarecer, eu entendi também, os cookies são alguns direcionadores, né, que ele vai buscar uma informação do seu acesso e o site vai usar, que é algum dado seu de segurança, ou é a senha, ou é algum interesse que você tem ali, para ele poder te mandar mensagem depois. É isso que eles falam, esse site usa cookies, né, então, como a Janaína falou bem aí, isso não isenta a empresa de ter um termo claro, expresso de declaração que você aceita, e também não isenta você de pegar qualquer coisa ali através dos cookies, tá? Então, precisa tomar cuidado. E o legal também é mencionar que, por exemplo, se alguém marca lá que não aceita gerar o perfil ou receber, a empresa ela não pode restringir o acesso dessa pessoa ao site. Então, por exemplo, esses dias eu até vi a política do WhatsApp, né? É que eles não estão aqui no Brasil, né? A empresa não está aqui no Brasil, então nos Estados Unidos ainda não tem uma lei, são por estados, né? Então não tem uma lei geral como a nossa, mas a ideia deles é o seguinte, olha, nós usamos o WhatsApp e compartilhamos dados com o Facebook, Instagram, se você não concorda, não baixe o WhatsApp, basicamente é isso. Não funciona assim. Então, se eu entro no teu site, não concordo que você faça o perfil e também não concordo que você me envie o anúncio, você não pode bloquear o meu acesso ao seu site. Eu tenho que ter acesso ao seu site, independente de eu ter aceitado isso ou não. E é muito claro isso, porque às vezes assim, a gente pega um contato, eu passo o meu telefone para uma pessoa, a pessoa passa o telefone para mim, eu cadastro na minha agenda de contatos, imediatamente ao acesso ao Facebook aparece ela ali, né? O Facebook já mostra ali como um possível contato seu para você convidar, e você já passa a ter acesso a uma área da vida dela que não necessariamente ela gostaria que você tivesse. Exatamente. Mas na política deles está expresso isso. Se você quiser ter esse serviço, você obrigatoriamente tem que aceitar essas condições. E aí é um tema bem complicado, né? Entendi. Agora, a gente falou que tem de marketing digital, o que mais que a gente precisa tratar aqui, que a gente não falou ainda sobre isso? O legal, assim, do marketing é avaliar se a empresa já tem algum relacionamento com o cliente. Então, assim, se é um cliente que eu já tenho um relacionamento, avaliar se ele tem a expectativa, e aí de receber, né, por exemplo, conteúdo informativo, e sempre no e-mail deixar a opção para que ele revogue o consentimento, porque o marketing, via de regra, ele vai ser com base no consentimento ou no legítimo interesse.
são duas das 10 bases legais lá que a lei prevê. E aí, no legítimo interesse, precisa verificar o interesse da empresa, porque a empresa tem interesse em fazer o marketing, porque Claro, é lucro. claro. Mas esse interesse, ele gera alguma ofensa a direitos e liberdades individuais, por exemplo? Então, precisa fazer essa análise para saber se a empresa pode direcionar ou não. Então, não tem um relacionamento com o cliente, precisa obrigatoriamente fazer essa análise, encaminha um e-mail, no e-mail tem que ter a opção para que essa pessoa ela diga que não tem mais interesse em receber. Então, se ela disser no e-mail não tem mais interesse, obrigatoriamente você tem que excluir essa pessoa da sua base legal para que você não direcione mais campanhas, e-mails publicitários, porque caso isso aconteça, você também pode cair nas penalidades aí da lei. O e-mail marketing, por exemplo, né? Agora, eu faço assim, eu uso o Google Ads. Então vamos dar um exemplo aqui, né? A gente usa o Google Ads, aí eu vou lá na minha marketing de campanha, eu vou colocar lá que eu quero que as pessoas me encontrem, né? Pela pesquisa do Google. Então eu vou colocar algumas palavras, que são palavras-chave, que me remetem, então, por exemplo, alguma dor do cliente que ele vai estar procurando, e aí quando ele procurar por essa palavra, eu vou aparecer para ele. Até aí, não tem nenhum problema com dados. Tudo bem, porque a lei não protege a empresa. Perfeito. Certo? E aí então a pessoa, eu só vou começar a ter responsabilidade a partir do momento que ele começa um relacionamento com a minha empresa, é isso? Exatamente. Se o canal que você deixou disponível para ela é em mandar um contato, uma mensagem através do seu site, a partir desse momento você já tem a obrigação de cuidar desses dados. Antes disso, é responsabilidade do Google. Antes disso, é responsabilidade do Google. Olha que legal. Então, estou entendendo aqui também. Porque, assim, não sei se ficou claro para você, mas o que a lei visa proteger são os dados das pessoas. Somos nós, pessoa física. Sim. Então, enquanto pessoa jurídica, essa lei ela não traz nenhuma proteção. Então, você colocou lá um serviço, você não sabe quem você vai atingir, porque você colocou palavras-chave. Claro. Então, a partir do interesse da pessoa que ela acabou te localizando. Então, ela entrou em contato através do seu site, ou você disponibilizou o WhatsApp, a partir desse primeiro contato, aí você já começa a ter responsabilidade. Entendi. Aí eu uso uma LP, eu uso um formulário para ele entrar de relacionamento comigo. Aí sim, comecei uma relação que eu preciso cuidar, e aí já na LP talvez devesse já está declarada aí a política de LGPD na LP, né? Isso, o importante da política é estar já no primeiro contato. Então, você já deixa claro, desde o primeiro contato, claro que se for um contato via WhatsApp é difícil, mas se for via site, então já vai estar lá no seu site a política. E, às vezes, assim, a gente cria políticas, né, extensas, então é legal você já deixar de uma forma resumida para que a pessoa também entenda, porque geralmente as pessoas não leem, né? Tem políticas de 10 páginas, quem vai ler? Às vezes a gente baixa alguma coisa sem ler e depois você fala, nossa, o que tinha, né? Tem a preocupação. Então, assim, deixa de uma forma resumida, clara, para que a pessoa consiga entender já de cara o que você faz com os dados que são coletados. Em letras legíveis também, né? Para a gente poder... Em letras legíveis. E quando for dados sensíveis, até é legal você falar, mas quando for dados sensíveis, inclusive a lei traz isso, as cláusulas contratuais elas têm que vir em negritos. Então, elas têm, assim como as cláusulas em relação à defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor também traz isso, que é as cláusulas, porque a gente tem como consumidor uma pessoa vulnerável. Então, as cláusulas têm que ser grifadas, assim também é em relação aos dados sensíveis. Estou impressionado aí com o teu conhecimento sobre todos esses detalhes aí, viu, Janaína? Agora, deixa eu te... Eu falei isso hoje, eu falei, nossa, gente, demorou um tempo para eu colocar, assim, tudo isso na cabeça, assim, de fazer um como começa, como é o meio até o final, sabe? A gente vai quebrando um pouquinho a cabeça para chegar nisso. Processo aí, mas né? Tem muita coisa. Tem bastante coisa. Olha, agora a gente tem falado que a lei pega a pessoa física, pega a pessoa jurídica, pega o pequeno e pega o grande empresário também. E agora já vi que não dá para fazer isso sozinho, a gente precisa de apoio, né? E eu sei que o escritório Nogueira Advogados Associados
está trabalhando forte com essas questões. O escritório de Nogueira Advogados Associados está trabalhando forte com essas questões e eu queria saber como que é o trabalho, né? Então, eu sou um pequeno empresário, eu sou um médio empresário, como é que eu posso ter acesso ao trabalho da doutora Janaína, do escritório de vocês? Como funciona, quais são os tipos de suporte que eu posso ter para me adequar a essa LGPD? A gente está buscando assim atender os pequenos mesmo, porque nós temos muitos pequenos empresários e o custo de uma implementação no mercado não é barato. Então a gente vem buscando atender mesmo essas pessoas. A gente tem olhado muito para essas pessoas. Então a ideia seria, a princípio, o que a gente faz, né? A gente encaminha um questionário para entender o contexto da empresa, qual que é o nível, se ela já tem alguma preocupação, né, em relação à proteção de dados, porque tem empresa que nunca nem ouviu falar disso. Até saiu uma pesquisa no comecinho, assim, do ano, da Serasa, falando que 85% das empresas brasileiras, elas não têm conhecimento sobre essa legislação. Então, a princípio seria entender o contexto o que ela faz, né, em relação à coleta, tratamento, o que ela já tem, se ela já tem políticas e tudo mais, e aí a gente dá um direcionamento, porque essa seria a forma menos custosa para uma empresa. Então a gente, de certo modo, ensina ela a fazer o mapeamento, então a gente não faz, a gente orienta que ela faça, e aí entendendo o mapeamento, a gente orienta em relação às bases legais, que seriam as 10 bases legais lá que eu já mencionei, e aí depois a gente também fornece modelos de cláusulas padrões para adequação dos contratos com os fornecedores, prestadores de serviços, com os funcionários, então, com os clientes também, né, os contratos de clientes. Então a gente já estabelece alguns modelos pré-estabelecidos para que isso não fique tão custoso aí para as empresas. E aí no final, o que a gente faz? Um treinamento, porque não adianta nada a gente vir fazer tudo isso e não ter um treinamento assim da equipe da alta gestão, porque a gente vê, você que já trabalhou em empresas, você sabe, se não tiver o engajamento da alta gestão, principalmente com um tema que a gente não tem muito costume, então ninguém adere e isso não vai funcionar na prática. Então a gente também faz treinamentos com as equipes, né, quem são os líderes e também o pessoal da alta gestão, falando sobre a importância desse tema. E aí, depois, no final, a gente faz uma avaliação para entender se aquela empresa já está em conformidade ou não com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, seria uma consultoria mesmo. Então, a gente vai orientar que faça. E também tem a opção para as empresas que disserem, olha, a gente não tem condição de fazer, a gente não tem pessoal para isso, quero contratar que faça todo o processo. Então, a gente faz desde o mapeamento, análise, tudo mais, tudo que eu mencionei a gente mesmo faz. Então, aí depende da necessidade e possibilidade aí da empresa. Agora eu vou fazer uma pergunta que não estava no script aqui, né, que surgiu agora na minha cabeça. Será que isso vai virar uma norma ISO? Tipo uma norma ISO? Então, na verdade, a LGPD, ela fala assim, que ela será pautada por boas práticas, né? Então, já tem a ISO 27001, que fala sobre segurança, e tem a ISO 30 mil e alguma coisa que agora eu não me lembro, mas fala sobre a questão, já tem ISOs, porque a gente vai precisar seguir as boas práticas do mercado. Então, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela for criada, então ela vai direcionar também para quais ISOs a gente precisa ficar atento. Então, mas a princípio seriam essas duas, depois eu posso até mencionar para você, que agora me fugiu o número, mas já tem sim. Agora, um trabalho desse, ele leva mais ou menos quanto tempo? Olha, a gente... Tudo é difícil, depende muito do tamanho da empresa, mas mais ou menos, em ordem, pode levar de um pequeno mais simples tanto tempo ou um complexo de tanto tempo, mais ou menos. Na verdade, a gente não fala nem do tamanho da empresa, porque às vezes é uma empresa pequenininha que coleta um monte de dados, às vezes é uma empresa enorme que não coleta quase nada, então é a quantidade de dados mesmo. Mas a gente estima, em média, 100 horas, tá? Para consultoria aí nesse modelo que eu te falei de orientação, seria em média 100 horas. Tá. E um processo maior de uma empresa de implantação, ele pode levar até quanto tempo? Então, aí eu
precisaria avaliar, porque a princípio eu só avaliei pequenas, tá? Pequenas e médias empresas, então a princípio seriam essas horas, mas assim, o que eu já tenho ouvido falar é de 4 meses a 10 meses, então acho que a maior que já atenderam resultou em 10 meses de trabalho. É para a gente ter realmente uma ordem de grandeza mesmo, só para entender mais ou menos nessa linha. Então, se a gente tem um processo, por exemplo, de uma empresa, se a gente tem uma perspectiva de ingresso, de início da lei, né, vamos supor que agosto não vai ser, né, que seja janeiro, nós estamos no tempo certo de começar a fazer esse trabalho, né? Sim. E aí, na verdade, a partir de janeiro, mesmo que eu esteja em processo e entre depois de janeiro, eu já estou correndo risco de... Não, se bem que a notificação vai ser ainda em agosto do ano que vem, né? Mas eu vou ter um período de carência. Então, a multa sim. A multa sim, mas é até legal a gente mencionar isso, porque assim, a lei traz direitos e obrigações. Então, se a lei entra em vigor em janeiro ou maio, e o empresário fica, mas eu só vou poder ser multado em agosto, ele está equivocado, porque a multa administrativa, sim, mas você pensa assim, né? Se acontece um incidente de vazamento a partir da vigência da lei, então vamos supor que entrou em vigor em maio. Então, a partir do primeiro dia, o titular dos dados ele já pode entrar em contato com a tua empresa, reivindicar acesso a todos os dados que ele tem, ele pode pedir a retificação, ele pode pedir a portabilidade desses dados, e o não cumprimento pode gerar um dano moral. Então, ele poderia já, de início, entrar na justiça reivindicando, no juizado de pequenas causas, né, reivindicando uma indenização no caso de um vazamento ou não observância de qualquer direito que ele tem em relação a essa lei. Então, quem está nos assistindo, não deixe para fazer a adequação pensando nas penalidades administrativas. Pense também nas implicações judiciais que isso vai trazer. Então, nós precisamos começar logo, né? Sim. Aliás, se vocês entrarem no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já tem uma página falando da adequação, eles já estão se adequando. O PROCON também tem um canal já para LGPD de adequação. Então, os órgãos do setor público, ele já está bem preparado, assim, já tem uma preocupação maior em relação a isso. Muito bom. Doutora, vamos ver o que a gente tem de questões aqui do pessoal que escreveram aqui pra gente. Tem 7 minutos só. Então, tá na hora aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma pergunta, eu sei que teve. Boa noite, pessoal gostando da live, parabéns, doutora. Aí tem uma pergunta aqui, o LinkedIn pode ter problemas, podemos acessar contatos, mandar mensagens, enfim, as redes sociais têm que se adequar, né? Já falamos sobre isso também. Obrigado, Du, pela pergunta. Deixa eu ver. É que no caso também, só para mencionar, o LinkedIn é um contato profissional, então as pessoas se cadastram nessa rede já esperando, né, que as pessoas entrem em contato, então, a princípio eu não vejo nenhum problema em relação a isso. O que não pode fugir é da expectativa, né, então tem que se atentar, assim, em relação à expectativa dessa rede social, qual que é? Profissional, então espera-se que as pessoas entrem em contato com essa finalidade. Sim, a finalidade é essa, né, então, entendi. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha para trazer hoje aqui. Foi um papo muito esclarecedor para mim, pessoalmente, vou dizer. Eu vinha tentando entender, entendi bem melhor. Espero que as pessoas que tenham assistido também tenham compreendido mais a fundo a questão da LGPD. Então, a gente não sabe se provavelmente não seja agosto, mas talvez janeiro ou maio do próximo ano. De qualquer forma, então, uma empresa pequena que pode levar aí 100 horas, a gente está falando, pode ser de 1, 2, dependendo de como fizer isso, 2, 3 meses, a 6, 10 meses, então vocês percebem que a coisa já está meio perto aí, né? Então a gente precisa tomar cuidado, e mesmo o fato de que a notificação, a multa, as penalidades só passem a contar a partir de agosto, se você tiver uma demanda a partir do ingresso da lei, você não está isento das penalidades na parte civil, né? É isso, né? Então, exatamente. Então, alcance pequeno. E os funcionários também, né? Se houver vazamento dos funcionários, eles podem recorrer à Justiça do Trabalho. E dos funcionários também. Meus amigos, tem bastante coisa para a gente fazer. Então, contatem aí o escritório da doutora Janaína, Nogueira Advogados Associados aqui em Campinas. Eu vou colocar
no final da live, no endereço aqui embaixo, o contato, posso colocar seu contato lá, doutora, do site? Pode sim. Eu Passa, autorizo, te dou consentimento. Profissional, tá? Eu coloco ali para quem precisar fazer um contato, tirar mais dúvidas e até contatar o processo de consultoria, que é um processo interessante. A gente vai acabar fazendo em algum momento aí também para os nossos negócios. E vou falar que eu adorei conversar com você. Foi muito bom. muito esclarecedor. E eu não sei se você quer deixar uma mensagem, alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo para a gente. Na verdade, eu gostaria de disponibilizar uma consultoria para quem está nos assistindo, quem quiser saber mais, saber o nível de adequação da sua empresa. Eu estou disponibilizando meia hora aí, de forma gratuita, para que vocês possam ter uma maior compreensão do nível de maturidade aí em relação a essa legislação. Opa, e como é que a pessoa vai entrar em contato com você? Você vai me dar um... Você vai disponibilizar o meu telefone? Ou é o Se eu site? autorizar expressamente, eu deixo. Eu autorizo. Vê o que você gostaria. Acho que o telefone é mais fácil, né? Eu deixo então. A gente vai colocar aqui no final, quando eu subir para o IGTV, eu coloco lá os dados também seus, para quem quiser acessar e fazer uma consulta gratuita aí. Muito bom, obrigado, Janaína. Acho que é um grande serviço que você está prestando para o pequeno empresário, que está aí em grandes desafios, tanto da pandemia, tudo junto, misturado, que está acontecendo, né? Tudo junto. Muitas novidades, muitas coisas acontecendo. De repente a gente saiu para o digital, mas o digital tem que tomar cuidado também, né? Que o digital também pode causar danos. Então, vamos nos cuidar, adequar os negócios para que a gente possa ter as empresas trabalhando de maneira saudável, planejada e possa ter um crescimento sustentado, lucrativo. E a I2P, como você já sabe, também atua nessa parte de estruturação, de gestão, na estruturação de processos, buscando produtividade, que também é um grande desafio agora, né? Então a gente está precisando alterar as empresas, mudar os nossos negócios, então é importante trabalhar nessa parte também. E a I2P está à sua disposição, nosso site 2p.com.br, para conversar sobre isso também e também fazer um diagnóstico gratuito que a gente faz também. Legal? Gente, muito obrigado, doutora Janaína, pela conversa. Semana que vem tem o 8º Papo de Gestão. Nós vamos, sabe com quem nós vamos conversar semana que vem? Nós vamos conversar sobre networking entre empresários. Né? Eu já via isso, a gente via isso em grandes empresas se reunindo para traçar estratégias, e os pequenos empresários também têm essa possibilidade. Então eu vou conversar semana que vem com o Eduardo Santana, que ele é o diretor regional do BNI Planalto Paulista, aqui na região de Campinas, que já tem aqui na região mais de 20 equipes de BNI, que envolvem mais de 250 empresas, mais de 550 empresas trabalhando nesse modelo de networking, e ver como a sua empresa que está no mercado pode aumentar as oportunidades de negócio fazendo networking. Doutora Janaína, muito obrigado. Você que nos assiste, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de estar sempre com a gente. Semana que vem, dia 11, 7 horas da noite, Papo de Gestão aqui no canal da I2P Consulting. Obrigado, doutora Janaína. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite para vocês, boa semana. Fiquem com Deus aí.